Olá, Eduarda. Como vai? Oi, professora, tudo bem? Eu estou e Você você? vai moderar a sessão, né? Eu vou. Você é minha líder, né? Tá. Tô aí para auxiliar. Ai, então vamos lá. Você já fez outras sessões? Já. E qual foi a experiência? Depois da apresentação tem um debate ou ficou para o final? Isso. A gente faz assim, 8 minutos de apresentação, que normalmente, Uhum, como são 3 artigos, não tem problema fazer, eles estão conseguindo fazer em 10, né? Sessão que sim, tem 4 artigos, a gente está pedindo ali os 8 minutos. E aí a gente abre 8 minutos para discussão específica daquele artigo. Então, se alguém quer fazer alguma colocação, tá sendo bem legal, assim, porque a gente está tendo, às vezes, o debate específico do assunto. Aí passa para outra apresentação, 8 minutos de debate. Próxima apresentação, 8 minutos de debate. E no final ali a gente sobra uns 20 minutos para colocações finais, se alguém quer falar mais alguma coisa, aí um debate integrado dos trabalhos que está surgindo bastante, uma vez que colocaram sessões, artigos bem parecidos ou que tenham alguma ligação. certo. Ontem foi assim, numa sessão que eu fiz, aí eu pedi que por exemplo, o primeiro apresentar, o segundo comenta o primeiro, o terceiro comenta, entende? Assim, Uhum. se eles próprios fazendo perguntas, né? Porque não teve ninguém participando além dos apresentadores. Não, só os apresentadores mesmo participando no fim. Porque se tivesse público, né, aí o público poderia interagir, mas aí como não teve, aí os próprios participantes fizeram perguntas. Aí ficou legal assim. Pode ser assim? Pode, aham, vai ficar bem legal assim também. Ótimo. Estamos com Melody, é isso mesmo? Ou Melody? Melody, né? Diferente o nome? Oi, professora. É Melody, É, Melody. Tudo bem, Melody. professora? Tudo bem. Melody, tudo Que nome bem. chique, né? Ah, diferente, né? Obrigada. Melodia. É, Legal. diferente, bem diferente. Tudo É, bem, Eduarda? tudo Tudo bem. bem? Nós estamos aqui com a Eduarda, que é. Você é de Santa Catarina, Eduarda? Isso, sou de Santa Catarina. Uhum. Legal. Aí nós vamos ter Melody do Paraná. Paraná, Curitiba. Uhum. Depois nós vamos ter de Minas e vamos ter do Rio Grande do Norte e eu estou em Cuiabá. Isso. Olha, bem, estamos É, em várias regiões do Brasil. estamos bem misturados aí. Isso. Legal. Legal, legal. Eduarda, e sobre a ficha de moderação, você quer preencher? Ontem Já tô, a Tarde. líder que fez as aham, coisinhas. já tô preenchendo ali, pode ficar tranquilo. Legal. Daiane, boa tarde, tudo bom? Chegou nossa Daiane aí de Minas Gerais. É Minas? Não, 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 não. Boa Rio Grande do tarde, Norte. pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Boa E tarde. Tudo Rio jóia. Rio Grande do Norte, mas eu estou no Piauí, Nossa Senhora. porque na verdade eu estudava na universidade lá, mas eu moro aqui no Piauí. Estou no Certo. interior do Piauí, Pedro II. Ontem teve um rapaz também, mas ele estava na capital. Ele também estudou, não me lembro onde que ele estudou na UFPE, mas ele é do Piauí. Pois é. Bom que você está no calor também, bem danado. Muito calor. Torcendo Mato para Grosso começar a está chover. Mato Grosso tá impossível. Eduardo, você controla o horário também, né? Isso, controla o horário também. E tem tolerância? Sim, sim, como tem 3 artigos nessa sessão, vai ser tranquilo, né? Ah, tá. Daí a Então, gente se tá chegar, conseguindo apresentar em 10 minutos, que os 8 minutos realmente é muito corrida, pessoal.
Perde até o fôlego. Mas com 3 artigos dá tranquilamente de fazer em 10 e daí a gente vai para a Tá, mas aí discussão. você vai passar os vídeos, né? Ou não? Tem a opção de eu passar o vídeo ou a pessoa pode apresentar, como Ah, preferir. e o que Daiane e Melody preferem? Já podíamos ver isso, né? Isso. Até agora eu moderei já 2, 3 sessões, todas optaram por apresentar, sim. Não, mas é critério, senão eu estou com os vídeos prontos aqui. Os Uhum. de ontem todos apresentaram o vídeo. Por mim pode ser o vídeo, mas se Pode precisar ser. apresentar também, não tem problema não. Também posso. Eu Não, até a fiz escolha é sua, Daiane. rapidinho. Eu A fiz escolha é bem você, tá? rapidinho, 8 minutos, mas dá É para difícil complementar repetir também. muito, né? Você quer, Melody, apresentar? O que Posso você quer? apresentar. Eu acho que eu falei tão rápido porque o meu vídeo estava grande, eu tive que refazer, e aí, por favor, né? A gente, a gente tem que falar rápido, né? Aí talvez E às algumas vezes, informações não tenham é, ficado muito claras, né? Sim. Pode é, ser. então, Melody quer apresentar. A ordem, Eduardo, é aquela que quando a gente abre a página, tá lá? 1823, 1008 e 862? Isso, mas também se optarem por alterar a ordem, não tem problema. Então vamos combinar já. Boa tarde, Rafaela. Falta o pessoal de um artigo aparecer, né? A Rafaela não é do artigo, eu estou vendo aqui. É, Clarindo, Sinara, Rosiane. Rafaela deve ser convidada, né? Eu sou Deve ser ouvinte. alguém, deve ser um ouvinte. É. Seja bem-vinda, Rafaela. Obrigada. Então, Daiane quer apresentar, quer o vídeo, ou quer apresentar? Pode colocar o vídeo. Ok. Então, Eduardo já vai no controle, né, Eduardo? Então eu Melody já apresentou. vou deixar preparado da Daiane aqui já. Na minha sequência, ela é a primeira. Tá. Aí vocês, na minha sequência aqui, deixa eu ver. É ela mesma a primeira, É. é a Uhum. 862. Depois aí depois é a Melody. Uhum. Então, Aí como é o nome? A Eduarda vai colocar o slide, você compartilha o slide de qualquer forma ou você quer que eu Daí tu compartilhe? consegue compartilhar. Daí tu consegue Tá. compartilhar e tu tem Aham. a liberdade ali para. Aham. Se eu colocar aqui o que tem o áudiozinho, ele vai abrir o áudio, será? Eu não. Peraí, só deixa eu dar uma olhada aqui, que agora eu não estava preparada para fazer o. Só deixa eu ver Clarindo está aqui. chegando aí. Ué, não tá entrando o vídeo hoje, não. Sempre dá um problema. Vamos ver. Agora vai, acho. Não, Clarindo agora foi. chegou. Você já vai colocar, Daiane? Vamos Sim. só. Deixa eu só ver com o Clarindo. Clarindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Bem, pessoal? tudo bem. Tudo jóia. Nós estamos aqui já com a Eduarda, que é a líder da sala, eu sou Leidmar, moderadora, e já temos Melody, Daiane e você, que são os apresentadores, e Rafaela é ouvinte. E nós combinamos aqui, perguntamos quem é que quer apresentar ou se quer que apresente o vídeo. Aí Melody quer apresentar e Daiane quer que coloque o vídeo. Você deseja mudar a sua forma de apresentação? Você quer apresentar ou você quer o vídeo? Como que ficar melhor? Tanto faz. Pode rodar o vídeo, É posso você que apresentar tem que, também. você que tem que escolher. Você Ah, que tá. Posso, escolhe. posso apresentar também. Então tá, então você vai ter 10 minutos, tá bom? Para apresentar. Tudo bem. Ok. Então, pela ordem, a primeira é o vídeo da Daiane, a segunda é a apresentação de Melody, a terceira é a sua apresentação, tá bom? Ao final de cada apresentação, aí nós vamos fazer a discussão. E ontem eu moderei uma sala em que os próprios apresentadores faziam perguntas. E nesse caso também, se a Rafaela tiver alguma pergunta, é só ela colocar no chat dos trabalhos que serão apresentados. Então vamos lá, podemos começar, Eduarda? A Eduarda é monitor. Tá. Então, bom trabalho a todos, né? Vamos lá para o nosso início de sessão.
Olá, meu nome é Daiane Rodrigues. Vou apresentar agora o trabalho intitulado Análise da implantação da Universidade Aberta do Brasil, UAB, nos municípios brasileiros, prioridades e focalização. Esse trabalho também teve como coautor o professor Luciano Sampaio, da UFRN, e a professora Raquel Sampaio, também da UFRN. Bom, inicialmente, destacamos que as políticas públicas elas são desenhadas para alcançar de forma eficiente seus objetivos, e um dos elementos que podem afetar tanto a implementação quanto a avaliação dos resultados é a abrangência ou o alcance dessas políticas. Por isso, alguns autores destacam que as políticas públicas podem ser focalizadas quando visam atender determinados alvos, ou também podem ser universais quando elas são planejadas para contemplar a todos. Também existem políticas que combinam esses dois métodos, mas nem sempre os critérios de inclusão dos beneficiários nesse método combinado é claro e suficiente. Por isso, a fim de entender quem são os beneficiários, se esses beneficiários estão em conformidade com o desenho da política, muitos estudos buscam identificar as variáveis que influenciam na adesão da política. No caso desse trabalho, que nosso objeto de estudo é a UAB, uma política federal criada para expandir o acesso ao ensino superior público nos diversos municípios, o desenho da política destacou critérios que priorizavam a adesão de municípios com determinadas características que teoricamente eram voltadas para municípios com maiores vulnerabilidades, como municípios sem oferta do ensino superior público, que tinham entre 20 mil e 50 mil habitantes, com demanda local ou regional por ensino superior público, além de outros critérios. Então, acredita-se que esse foco nos municípios com essas características ajudariam a UAB a alcançar seus objetivos de diminuir a desigualdade de acesso ao ensino superior no Brasil. Na literatura, é possível encontrar alguns estudos que descrevem a implementação da expansão da UAB, mas poucos desses estudos exploraram o processo de adesão da política. Então, esse ensaio, ele contribui para essa lacuna na literatura e também se diferencia dos demais por examinar como o perfil dos beneficiários podem ter influenciado na adesão da política e no desenvolvimento das atividades a partir de diversos métodos de análise de dados. Portanto, os nossos objetivos são de identificar a influência das características demográficas, socioeconômicas e educacionais dos municípios na adesão da UAB, verificar se o perfil dos municípios contemplados revelam padrões nas ofertas e conclusões dos cursos. Os nossos dados e métodos, inicialmente utilizamos uma análise descritiva das ações, depois aplicamos uma regressão logística, mais precisamente, estimamos o efeito marginal médio para verificar o quanto muda a probabilidade de um município participar da UAB quando se aumenta uma unidade da variável explicativa. Então, a ideia é olhar a influência relativa das variáveis explicativas na probabilidade do município receber um polo da UAB. Então, as variáveis utilizadas foram variáveis demográficas, educacionais e populacionais, dentre outras. Destacamos ainda que essas análises foram realizadas com base em 4 amostras, conforme o período que os municípios aderiram à política. Na 4ª amostra, a gente incluiu todos os municípios que receberam e não receberam, independente do ano de adesão. A gente também aplicou a análise de cluster para agrupar os municípios contemplados com a UAB, todos os municípios, 767, conforme as similaridades das suas características, tentando entender se havia um padrão na oferta de curso e também na conclusão desses cursos. Como resultado, destacamos os efeitos marginais das variáveis analisadas. Observa-se que fatores relacionados à demografia e localização tiveram influência positiva na adesão em conformidade com o desenho da política. Então, a gente observou que municípios que tinham população entre 20 e 50 mil habitantes estavam no norte e no nordeste, tiveram maior chance de aderir à política, como podemos observar. Alguns fatores educacionais, como a taxa de ensino médio e a taxa de formação de professores, foram parcialmente observadas, pois tiveram coeficientes pequenos e em algumas situações não foram estatisticamente significantes. Os fatores socioeconômicos, o IDHM, o PIB per capita, também não foram tão influentes como esperávamos. Como podemos ver, os valores são pequenos e não são estatisticamente significantes. Uma surpresa nesta pesquisa foram os fatores relacionados à presença do ensino superior público,
que influenciaram na adesão, mas de forma contrária ao esperado, ou seja, municípios que possuíam rede de ensino superior pública aumentaram em até 13 pontos percentuais a probabilidade de aderir ao UAB. Para a gente ter uma ideia, isso representa 57% dos municípios com ensino superior público que receberam a UAB. Então, esses municípios já tinham ensino superior público e, mesmo assim, receberam um polo da UAB, o que faz pensar que esse fator não foi levado em consideração como esperado. Em relação à análise de cluster, conforme as características dos municípios, resultados indicaram 4 clusters. Dentro deles, os municípios são mais semelhantes, né, em relação às suas características, mas entre eles são mais diferentes. Como a gente pode ver aqui, foram formados os 4 clusters diferentes entre si. Essa análise indicou que a UAB diversificou os municípios contemplados e alcançou desde municípios pequenos, com indicadores mais deficitários, até municípios maiores, como Rio de Janeiro e São Paulo, que têm indicadores socioeconômicos e educacionais melhores. Em todos os clusters, foram ofertados cursos de diversos tipos, mas houve prioridade para os cursos de formação de professores. O cluster dos municípios pequenos é o que possui a maior oferta de licenciatura, 54,5%, seguido do cluster dos municípios médios. Fato que percebemos que estava em consonância com as maiores demandas dos docentes dos municípios que compunham esse cluster, que era a demanda por formação inicial. Os demais clusters focaram na oferta de especialização, como podemos observar, também alinhadas com sua demanda de formação continuada. Em relação às taxas de conclusão, as especializações tiveram melhores taxas em todos os clusters, em média 48%, e embora as taxas de conclusão aqui dos cursos de graduação sejam pequenas, os clusters dos municípios pequenos e médios obtiveram os melhores níveis de conclusão. Possivelmente esse resultado reflete a carência de ensino superior que havia nesses municípios antes da chegada da UAB, já que apenas um município nesses dois grupos, médio e pequeno, tinha uma universidade pública. Bom, então nossas considerações finais, né, a partir dos dados, constatamos que, de fato, o desenvolvimento da atividade da UAB apoiou-se nos seus principais objetivos, que era de formação docente, porque foram as maiores ofertas, fato que demonstra alinhamento com os planos educacionais nacionais e as metas globais de desenvolvimento. Quanto ao estilo de implementação, a UAB é uma política com abordagem mista, pois ela seguiu a ideia de universalizar o direito à educação superior a todos, ampliando o acesso, inclusive os municípios que já possuíam outras formas de acesso público, mas também planejou e implementou algumas estratégias de focalização. E também destacamos que o perfil dos municípios direcionou as atividades da UAB, demonstrando alinhamento com a carência da formação docente, pois os municípios que tinham maior deficiência com formação por formação inicial ofertou mais cursos de graduação, enquanto os municípios que já tinham boas taxas de formação docente com ensino superior focaram em formação continuada. Então, ficam as nossas referências e os nossos agradecimentos. Ok. Vamos abrir, então, para perguntas. Eu gostaria, então, de deixar o espaço aberto. Nós temos até 8 minutos, né, Eduarda, para comentários a respeito desse trabalho. Melody, Clarindo, Rafaela, gostariam de apresentar alguma questão para a Daiane? Berton também, Posso né, perguntar? Fique à Posso vontade, perguntar? Melody, por favor. Daiane, ali só é que eu não consigo visualizar, é porque a gente não teve, eu não sei, eu não, não tinha o link para o trabalho, né? E aí, aquela estatística que você botou lá, que era 50 e poucos por cento, que não foi evidenciado na política, né? E aí depois você coloca lá nas considerações finais que ela está relacionada com o objetivo da política, de formação, de professores, etc. Eu só queria que você desse uma comentada em relação a essas duas, né? Esse resultado e essa tua conclusão, para ver se eu entendi bem, tá? Pronto, obrigada, Melody, pela pergunta. Então, na parte que eu destaco que existiram
57% dos municípios que já tinham rede de ensino superior pública, né, que mesmo assim recebeu a UAB, eu quis destacar que essa característica pode não ter sido um fator para a adesão da política, porque a política da UAB, ela destacou que teriam prioridades os municípios que não tivessem rede de ensino superior público, né? Então, porque a ideia da UAB é democratizar o acesso ao ensino superior público e chegar a municípios locais que a rede de ensino superior pública tradicional, presencial, não consegue chegar. Então, ela tinha essa ideia no seu projeto inicial, né? Só que aí, como a gente observa quais foram as características que influenciaram na adesão dos municípios, a gente vê que o município já ter a rede de ensino superior pública presencial não foi um fator de não incentivo, foi um fator de incentivo, né? Muitos municípios que já tinham essa oferta de ensino superior presencial também quiseram a oferta da educação à distância. Como era uma característica que não excluía, de fato, ela só dava prioridade para quem não tinha, então muitos dos municípios que já tinham também tiveram a oportunidade de ter a UAB. O que a gente critica, talvez sim, critica entre aspas no artigo, é porque se faz um discurso como se aquele programa talvez fosse para municípios que não tivessem acesso. E ele chegou a municípios que já tinham acesso também, o que, na minha opinião, acho até uma coisa boa, porque você aumenta as possibilidades de acesso ao ensino superior, né? Não só a forma tradicional, mas também a forma de educação à distância, que para muitas pessoas pode ser uma oportunidade de fazer um ensino superior quando ela não tem aquela oportunidade de estar ali todo dia presencialmente numa universidade pública. Então, foi nesse sentido que a gente quis destacar, que essa característica, por mais que ela esteja destacada no projeto da UAB como uma prioridade de atender aqueles que não têm o ensino superior público, quem teve uma participação muito grande, né? Ele foi beneficiado do mesmo jeito. Por isso que a gente, no final, a gente diz que a UAB é uma política híbrida, porque ela não é uma política focalizada em municípios que têm IDHM menor, PIB menor, que não tem rede de ensino superior público, ela é híbrida, porque ela universalizou, abriu para todos os municípios que tinham interesse, mas ela priorizou alguns fatores. Mas o que a gente observa no logístico, na regressão que a gente fez, é que nem todos os fatores, de fato, foram levados em consideração para a adesão do município. E aí, no final, eu considero que ela chegou no seu objetivo, porque o objetivo da UAB, além de democratizar o acesso ao ensino superior público, é de fomentar a formação de professores. E aí, quando a gente olha para o que a UAB ofertou, de fato, foi formação de professores, né? Mais de 70% dos cursos são voltados para a formação de professores, seja ela de formação inicial ou de formação continuada. Então, nesse sentido do objetivo da UAB, de fato, eles levaram em consideração essa formação que eles disseram que iam ofertar. Então, fomenta a formação de professores no objetivo deles, a gente considerou que foi alcançado. Não sei se eu consegui explicar, Melody, espero que sim. Sim, Então, entendi. Tá ótimo, obrigada. Clarindo quer perguntar? Eu gostaria de saber, Daiane, Uhum. mas veja só, por um lado, também tem duas coisas a serem ponderadas aí. Eu acho que não vai dar tempo de você falar tão bem agora, mas depois a gente pode voltar a isso. Sim. Primeiro, que a UAB ela se operacionaliza através das instituições públicas de ensino superior. Uhum. Então, logo, é como meio que chover no molhado. Entende o seu achado de pesquisa? Porque Uhum. aí, lógico, se ela se operacionaliza por este meio, obviamente, nos lugares haveria, né, já essa participação, digamos assim, essa presença pública lá. Isso me chama a atenção. Aí eu fico me perguntando sobre a efetividade da política pública. Parece ter uma dissonância entre o planejamento da política e a sua operacionalização. O Parece. objetivo é um, mas ela se Uhum. operacionaliza por um caminho que é justamente Diferente. aquele que contrapõe o seu objetivo, né? Uhum. Essa é a primeira Exato. questão. A segunda questão é sobre os cursos ofertados de formação de professores. Tudo bem que nós temos no Brasil, foi identificado, Uhum. acho que no início dos anos 2000, não sei, talvez um pouco antes, sobre a defasagem de formação dos professores, né? Isso. Muitos não tinham curso Não superior, tinha. até porque naquele tempo tinha magistério, né? Então houve essa transição aí. Só que se a gente for olhar, o maior ofertante de educação à distância no Brasil hoje, a Rede Anhanguera,
ela investe fortemente na formação de professores. Aliás, as universidades privadas, elas investem fortemente na formação de professores, porque também são cursos que precisam de poucos instrumentos, né, para serem operacionalizados. E aí o governo federal veio inicialmente com essa mesma intenção. Mas a gente observa que existe no país um declínio da procura por esses cursos. Se a gente for observar, eu que trabalhei no ensino superior privado, depois público-privado e depois público de novo, eu comecei a observar que as universidades particulares, elas começaram a fechar essa área aí por falta de demanda, entendeu? Então, assim, aí a gente tem que ver que o interesse pelos cursos também, houve uma migração. Depois que você forma essa demanda reprimida, você tem um declínio forte de interesse nessa área. E hoje a gente continua tendo. Hoje na Universidade Federal, eu não vou falar aqui de Mato Grosso, porque eu cheguei aqui recentemente, eu vou fazer 2 anos aqui, mas eu venho da Federal da Bahia, né? Eu me transferi para cá. Mas na Federal da Bahia, a gente tinha uma evasão média de 40% a 47% nos cursos de graduação, entendeu? Onde é que não tinha tamanha evasão? Naqueles cursos que hoje são mais procurados, por exemplo, direito, área de tecnologia, saúde. Mas quando a gente ia para a área de ciências sociais, formação de professores e outros mais, era uma evasão tremenda. Aí eu também fiquei pensando nisso, sabe? Que o portfólio da política pública também me parece pensar muito nisso, né? Não pensar na demanda, né? Porque depois eles abriram. Hoje tem Hoje tem vários cursos. Mas, professora, é interessante esse fato, porque até uma coisa que a gente critica, que a UAB, ela teve essa intenção de formar professores, mas ela não teve o cuidado com o que ofertar. Porque a maior parte dos cursos de formação de professores, se eu não me engano, agora não tenho dados precisamente, se foi 51% ou foi 50%, foi em pedagogia. Em pedagogia, o professor só atua até o 4º ano, até o 4º ano do ensino fundamental. Então, as outras licenciaturas, que são, de fato, muito relevantes, porque a pessoa vai ensinar naquela área que ela é formada, não inclusive teve... em áreas que faltam, né? Física, matemática, química, né? matemática. É muito deficiente, não tem tantas vagas assim, e mesmo ofertando, a evasão é enorme. Então, é uma crítica de vários autores, que eu até coloco no referencial, que é a questão da qualidade, né? Porque nesse caso eu não verifiquei a qualidade, eu verifiquei como ela foi implementada, né? Eles questionam a qualidade do polo, do material, da tutoria, e questionam também essa parte da evasão. Porque se você pegar os cursos de licenciatura, em torno de 25% da turma é formada. Então, assim, é um recurso público que está sendo colocado em um lugar, mas que não está sendo tão bem aproveitado como deveria ser. Então, a política, acho que ela deveria repensar o que pode estar errado, é a oferta, é a demanda, saber do município o que de fato ele precisa ser ofertado, né? Mudar, talvez, o desenvolvimento da política em relação à metodologia. Mas, enfim, obrigada, professora. Isso é, de fato, muito relevante, a evasão nos cursos. A gente volta a essa temática e depois no debate final, que eu tenho mais alguma coisa para dizer. Obrigada, Daiane. Obrigada, professora. Eu devolvo a palavra para a Eduarda. Obrigada, Daiane. Obrigada, professora. Depois, no final, tem mais um tempo ali que a gente pode retomar as discussões que estavam bem interessantes ali sobre o artigo, né? Agora a gente passa para a apresentação do Clarindo, é isso mesmo? Acho que é a Melody, não? Ah, Melody, desculpa. Sou eu. Eu compartilho aqui o Pode PDF. compartilhar ali, fica à Deixa eu ver vontade. como é que... Não. Ele vai pegar o... Desculpa. Ele tá pegando o som e eu não tenho sem som, eu posso... Ele tá... Eu não posso pôr tenho o vídeo, slide. não tem problema, então. Eu posso botar esse aqui porque esse tá... Eu gravei um outro que tinha 10 minutos, né? E eles pediram para eu diminuir. Pode. Como dá tempo, né? Pode ser? Pode. Então só deixa eu... Acho que agora vai. Vamos ver. Deixa eu tô...
Para mim tá sem som. Tá Tá sem sem som som? pra mim também. Aham. Eu boto aqui, Melody. Tudo bem, obrigada. Não tô conseguindo fazer assim. Acontece. Olá, meu nome é Melody Porce e eu vou apresentar o trabalho em coautoria com o professor Dr. Joaquim Croca Careiro, intitulado Governança nas Políticas Públicas de Combate à Pobreza, um estudo de caso do programa Nossa Gente Paraná. O objetivo do presente trabalho é demonstrar as estratégias que são consideradas formas de governança ou de condução de policymaking pelo governo para a resolução do problema perverso específico da pobreza, destacando para isso uma experiência do Estado do Paraná, que é o programa Nossa Gente Paraná. Em relação ao conceito de governança, ele é o resultado de vários fatores e ele emergiu, sobretudo, como uma resposta às reformas gerenciais da década de 1990 e, mais recentemente, aos problemas sociais complexos. Então, trata-se de uma alteração no sentido do governo, definindo-se como a mudança das fronteiras entre os setores público, privado e a sociedade, as alterações do papel do Estado e a sua integração num conjunto de redes interorganizacionais constituídas por uma variedade de atores. Então, como a governança, são alteradas as práticas da administração pública e, como resultado, as políticas públicas. Então, o desenho e as intervenções de políticas para o enfrentamento dos problemas públicos, especialmente os problemas perversos, como a pobreza, eles passam a envolver a interação de diversos atores políticos, o engajamento de diferentes stakeholders, a participação no controle social, o compartilhamento da responsabilidade da produção com outros setores da economia e o empoderamento das comunidades. Tá com algum problema ou não? Eu acho que deu algum problema. Caiu, Caiu, né? A minha apresentação Caiu. a minha apresentação tá bugada. Hoje tá difícil, né, Melody? o online. É difícil, né? Eu vou botar aqui da onde parou. Ainda bem que eu tava. Começar. Que é mensurado as famílias que residam no estado paranaense e que se encontram em alta vulnerabilidade social, que é mensurado a partir do índice de vulnerabilidade das famílias do Paraná, que é um índice calculado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, que abrange 4 dimensões, que são perfil e composição familiar, adequação domiciliar, acesso ao trabalho e renda e condições de escolaridade. O programa se fundamenta no acompanhamento personalizado das famílias que são incluídas durante um período de 2 anos. Essas famílias elas acessam ações planejadas e integradas de vários órgãos e secretarias do Estado. Essa rede de serviços que é acessada pelas famílias, ela envolve 6 eixos de intervenção nas áreas de educação, saúde, assistência social, segurança alimentar, habitação e trabalho, e também políticas transversais que dependem de uma atuação conjunta
entre Estado e município através de um arranjo de gestão intersetorial. As famílias elas também participam ativamente dos processos através de um modelo colaborativo, tanto na construção conjunta com os técnicos do plano de ação, como assumindo responsabilidades e compromissos no percurso até o desligamento do programa. Apesar de ser uma iniciativa do governo do estado do Paraná, toda a operacionalização do programa é realizada pelos comitês locais e intersetoriais. Então, todo o acompanhamento das famílias é uma responsabilidade municipal. Na análise do trabalho, diversos aspectos que estão relacionados às formas contemporâneas de enfrentamento dos problemas sociais e que são abordados na literatura de governança foram observados no programa Nossa Gente Paraná. Primeiro, evidenciou-se a questão da inovação e da criatividade na resposta aos problemas públicos, já que o programa é uma iniciativa estratégica para se enfrentar o problema específico da pobreza, que envolve um arranjo de gestão complexo e integrado, com interações entre vários órgãos, instituições, secretarias do governo do estado e das prefeituras, e as comunidades, as famílias e entidades privadas também. Esse arranjo ele é baseado no compartilhamento de esforços e responsabilidades entre as diferentes instituições, setores, órgãos e atores que trabalham em conjunto, em cooperação mútua, para que se garantam as condições mínimas das famílias integrantes do programa para a superação da situação de vulnerabilidade. Outro aspecto é a configuração em rede, né, para enfrentar os desafios complexos. O programa também é organizado em eixos de ação que se articulam intersetorialmente, né, por meio de políticas transversais, sugerindo então a composição de uma rede ampla, intricada, complexa, de relações interorganizacionais e interpessoais de políticas públicas, remetendo também aí a noção de serviços públicos integrados e a uma perspectiva coesa amplo e cheio de relações e ações imbricadas, que é fundamentado em conceitos de multidimensionalidade, de transversalidade, de autonomia dos indivíduos envolvidos e de controle social. Essa estratégia ela foi discutida aqui no trabalho para destacar as principais características que refletem as tendências de construção de diferentes capacidades de ação do governo para a efetivação das políticas públicas. E a identificação dessas características, ela ajuda na reflexão sobre essas tendências e, ao mesmo tempo, ela aponta os caminhos através dos quais o governo tem empregado para resolver os problemas públicos. No estudo em questão, o problema perverso da pobreza. Por fim, aponta-se como uma limitação do estudo a questão dele ser voltado para a análise de somente um caso. São as principais referências empregadas para o estudo. Agradeço a atenção. Rafaela, fique à Parabéns vontade. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, Melody. Eu só queria entender uma parte aqui, que você pudesse esclarecer, por favor. São famílias do estado do Paraná com vulnerabilidade social que são atendidas e, além disso, né, a parceria privada, e juntamente com prefeitura, estado,
É para empregabilidade ou para dar cursos também, para aprimoramento? Chegou nesse ponto. Obrigada, Clarindo. Obrigada pela questão também. São famílias, então, é feito um cálculo, né, do índice de vulnerabilidade, que é feito pelo Instituto aqui do Paraná, né, e essas famílias, elas são aptas a integrar o programa, tá? Mas antes disso, existem também a vinculação dos municípios. Então, são 4 tipos de vinculação, que eu não vou me lembrar de cabeça agora, assim, né? Mas especialmente o primeiro são os municípios que têm a maior vulnerabilidade, tá? Social em relação a esse índice. O segundo são os municípios que queiram participar de alguma forma, independente se eles têm ou não o índice de vulnerabilidade. O terceiro eu não estou me lembrando, e o quarto seria como um complemento das famílias que recebem o Bolsa Família, tá? Então, essas famílias, elas são selecionadas e para cada uma delas é feito um plano de ação específico. Então, depende muito da família. É avaliado, assim, a questão das potencialidades dessa família, a questão do contexto em que ela vive, as questões socioambientais, né, socioeconômicas, né, as vulnerabilidades dela, né? E aí, a partir disso, é feito um plano de ação para encaminhar essa família para os serviços públicos. Então, basicamente, é o acesso a serviços públicos básicos, tá? Nas áreas né, de educação, saúde, assistência social, habitação, né, trabalho e renda. E também, complementar a isso, né, tem eventuais financiamentos, tá, de projetos, por exemplo, financiamentos em termos de renda e a vinculação dessas famílias em vários tipos de projetos que existem no estado do Paraná. E aí sim entram profissionalização, qualificação, né? Entram também esse tipo de projeto junto, né? As famílias também participam disso, mas são centenas, assim, não sei mensurar, mas são muitos projetos que são envolvidos, né, como complementares a esse programa em si, tá? Considerando esses Família, através de uma, sei lá, busca ativa, é convidada a participar. Tem informação sobre isso, Melody? Uhum. Obrigada, Daiane, pela questão. Realmente tem, na verdade, eles utilizam o cadastro, o CRAS, né, as famílias cadastradas no CRAS, né, que é também a base para o Bolsa Família, né, e aí eles fazem como é que fala? A junção dos dados, né, para ver se essas famílias realmente encaixam nesse índice, porque o índice, ele não é só um índice voltado para pobreza de renda, né? Então, são ali são várias áreas que eles consideram dentro desse indicador, né? Então, não é só a questão da renda que é trabalhada com as famílias, mas sim, tem uma busca ativa. Então, o pessoal do Conselho, né, Intersetorial Local, eles fazem uma busca ativa baseada nessas famílias que são cadastradas no CRAS, e aí, juntamente com o estudo do IPARDES, para ir, né, atrás dessas famílias e pedir que elas, né, não é feito assim, as famílias direto vão lá e se inscrevem. Tem programas assim, né, inclusive eu estou estudando um programa lá de Portugal, que eu fui fazer um pós-doutorado lá, e esse é uma dos produtos da minha pesquisa, né? E aí eu estou relacionando agora esse programa com um programa de Portugal que justamente as famílias, elas se cadastram, elas vão lá e elas se cadastram se elas têm elegibilidade para isso, né? Não sei se eu consegui te esclarecer.
Sim, sim, eu pensei nisso porque, assim, como a família tem que fazer também, né, tem uma ação, tem um compromisso, às vezes a família que vai buscar está mais interessada em assumir o compromisso, né, do que... Mas aí o projeto é explicado para a família e tudo, e aí ela entra e segue. Então, né, entendi Isso agora. mesmo. Obrigada, Clarindo e Daiane, pela participação, Melos, pelos esclarecimentos. Eu tenho questões também, Melos, vou levar para o final, para a Ah, gente ok. dar sequência aqui. Tá bom, professor. Então, agora eu devolvo a palavra para a Eduarda, para dar sequência às apresentações. Agora é o Clarindo, então, que faz a sua apresentação. E pode ter 10 minutos, Eduardo? Pode sim. Ok, Clarindo. Ela está cheia para vocês? Tudo certo? Muito bem. Esse aqui é o resumo. Eu queria só agradecer primeiramente aqui a Sinara também, que participou desse estudo aqui, a doutora Rosiane também, que compõe esse grupo. Essa aqui é a introdução rápida, né, do nosso trabalho. Qual que é o objetivo, né? Por que que a gente fez essa pesquisa? A gente foi estudar, pesquisar sobre como que um município tem interferência nos municípios vizinhos, como que a vizinhança dos municípios interfere no desenvolvimento, no crescimento ali, como que isso transborda na gestão de cada município. É exatamente esse o ponto que a gente foi pesquisar. Outros autores já estudaram sobre isso, sobre essa interação estratégica, sobre a relevância que tem um município do outro, né? O efeito da vizinhança, na realidade. Nós chamamos aqui de spillovers, né? São regiões geograficamente próximas que têm interferência, né, na sua gestão, no seu modo de operar dentro do seu município ali. A gente chama, né, isso aqui de autocorrelação espacial. Como que o espaço geográfico interfere na gestão de cada município? Como que um prefeito, por exemplo, vê o município vizinho, os municípios próximos ali e copiam ou não as suas políticas públicas? Então, o objetivo é esse, né? Analisar se existe essa interdependência espacial da gestão fiscal nos municípios mineiros, né? Especialmente nesse período de 2006 a 2016. Então, a gente foi buscar como é essa distribuição dentro do estado de Minas Gerais por mesorregiões. E se isso, de fato, né, impacta no desenvolvimento econômico de cada município. Como é a qualidade da gestão ali. Minas, por exemplo, tem 12 mesorregiões, né, e 66 micro-regiões, segundo o IBGE. O que a gente pegou como indicador importante para essa análise foi o indicador da FIRJAN, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Ele cria, né, conceitos A, B, C e D dentro de receita própria, gastos com pessoal, investimentos, liquidez, custo da dívida, e aí para avaliar como que é o conceito de cada município, dependendo, né, do seu grau ali nesses indicadores. Nós utilizamos aí as variáveis de população por mesorregião, PIB per capita, os softwares QGIS e GEODA, eles trabalham nessa mapeação, né, ou se mapear de cada município dentro do estado, dentro de uma região escolhida aí. Então, nós fomos investigar a dependência espacial, usando um peso, né, espacial para isso, para avaliar os aspectos geográficos e econômicos, segundo Almeida, né, 2012 aqui. Aqui não teve apoio, né, financeiro específico. Quais foram os resultados aqui? Importante a gente olhar para essa tabela, porque aqui ao lado da coluna ano, né, nós temos aqui a gestão crítica. Então, aqueles índices da FIRJAN são classificados A, B, C e D. Então, a gestão crítica, a pior gestão, ela tem um conceito, né, de menor que 0,4. A gestão de dificuldade 0,4 a 0,6, a boa gestão de 0,6 a 0,8, e a gestão de excelência maior que 0,8. O que a gente aborda aqui, especialmente, então, na segunda coluna? Que no ano de 2015, uma grande maioria dos municípios mineiros estavam em gestão crítica. Isso é bastante preocupante, né? Porque é quase a metade dos municípios mineiros, nesse ano, com esse tipo de gestão. A gestão de dificuldade, ela mantém um padrão, né? Ela fica assim, um pouco mais que 50% dos municípios em cada ano. Então, ela é preocupante também.
a grande, né, a maioria aqui, no caso, dos municípios em gestão em dificuldade, de acordo com aqueles índices ali apresentados pelo índice Firjan de gestão fiscal. A boa gestão, ela chama atenção aqui no ano de 2008, que 35% dos municípios apresentaram uma boa gestão. Daí seguiu com uma queda, depois subiu novamente e segue, né, no final de 2015, 2016, com 7, 9% dos municípios. Então, houve uma piora, né, do quadro aqui. A gestão de excelência, ela também mantém um padrão. Vejam que ela é próxima de 0,5%. 0,5% dos municípios, no decorrer desses anos analisados, apresentaram a gestão de excelência, um índice maior que 0,8. Né? O ideal é 1,0, né? Mas, assim, é preocupante isso também. E o que chama atenção para a gente aqui é esse número, né, em 2016, que 13,25% dos municípios não enviaram seus dados para a Secretaria do Tesouro Nacional. E isso prejudica, né, a análise, você não consegue fazer um histórico, né, mais acurado, né, desses dados aqui. Então, nós temos aqui nessa figura o mapa do lado esquerdo aqui de 2006. As cores representam aqueles índices, né, 0,4, entre 4 e 6, entre 6 e 8. Esse azulzinho, que aparece bem concentrado aqui no primeiro mapa, é a gestão por excelência aqui. Então, veja que é uma raridade, né, apresentada aqui no mapa. Aí a gente tem a gestão crítica e a boa gestão específicas em verde e amarelo. Mas é importante olhar essa cor vermelha, que é a pior, né, a pior gestão, que ela está espalhada ali no norte, nordeste de Minas, um pouco aqui ao centro, para a gente comparar agora com 2015. Já observamos que essa gestão crítica, né, ruim aqui, ela espalhou pelo estado, ela tomou outros municípios, né, ela ficou mais esparçada, né, aqui no estado de Minas Gerais, explicando, né, mostrando para nós aí que houve uma piora na gestão de acordo com esse índice Firjan de gestão fiscal. E aqui a gente tem uma análise bastante curiosa dos clusters. De que maneira? Nós temos o cluster alto-alto. Na pesquisa, né, foi demonstrado que os municípios com alto índice de gestão fiscal são rodeados, né, são cercados por outros municípios de alto índice de gestão fiscal também. Por exemplo, aqui nós temos os que se destacaram, a Central Mineira, a Metropolitana de Belo Horizonte, o Noroeste de Minas e Sul-Sudoeste de Minas. Então, municípios que têm índice alto, cercados por municípios com alto índice de gestão também. O contrário também, né, foi avaliado. Quais são, né, as regiões, a mesorregião de Minas, que apresentam baixo-baixo, né, cluster baixo-baixo, índice fiscal baixo e municípios também ali em volta baixo. É curioso perceber, né, que o Campo das Vertentes tem isso, o Jequitinhonha, muitos conhecem como Vale do Jequitinhonha, o norte de Minas, o Vale do Mucuri e o Vale do Rio Doce. São regiões, né, que apresentaram municípios, então, com baixo índice de gestão fiscal, com algum problema de liquidez, com algum problema de pessoal, na gestão mesmo, né, das dívidas ali, que apresentaram outros municípios em volta com o mesmo problema. Nessa tabela aqui, nós destacamos como que a gente avalia por mesorregiões o ano de 2006 e o último 2016. Por exemplo, a boa gestão, a gestão em dificuldade e a gestão crítica, elas apresentaram no ano de 2006, né, um destaque aqui para... Tá aqui na frente, deixa eu tirar aqui do lado, ok. O Vale do Mucuri apresentou, né, uma gestão crítica no ano de 2006. O Campo das Vertentes apresentou aqui a gestão em dificuldade, em maior número de municípios, veja que é quase 67% dos municípios ali dessa mesorregião com gestão em dificuldade. A boa gestão ficou concentrada ali no oeste de Minas, com 36% nesse ano de 2006. Comparativamente, né, e o ano de 2016, como fica essa amostra aqui? A gente observa que houve uma mudança agora, que a gestão crítica em 2016 passou por noroeste, né, de Minas, e a gestão em dificuldade para sul-sudoeste de Minas, e a boa gestão agora para a região metropolitana de Belo Horizonte. Há uma mudança, houve um movimento aqui nessas mesorregiões.
Deixa eu postar aqui o vídeo que está na frente do mapa. Ok. Essa análise aqui, ela é um cluster lisa bivariado, né? Nós pegamos o índice fiscal de gestão e o PIB, né, de cada município para avaliar aqui o ano de 2006 e o ano aqui de 2016. Nesse primeiro mapa da esquerda, observamos aquele norte e nordeste de Minas, né, concentrado ali em regiões com baixo índice, né, de gestão fiscal, ou seja, é baixo, baixo mesmo. Essa região aglomerou municípios que têm baixo índice e municípios, né, em volta da mesma maneira também. E o azul aqui, né, na boa gestão, um pouco ali espaçado no centro do mapa e um pouquinho no norte. Já em 2015, nós temos aqui uma piora do quadro também, porque essa área vermelha cresce. Em compensação, a área azul também faz uma expansão para o lado do oeste de Minas. Há um crescimento também aqui de índice nesse período aqui analisado. Quais as conclusões que nós podemos, né, entender, tirar deste estudo? Então, foi confirmada a hipótese de interação espacial em que municípios com altos valores de índice Firjan de gestão fiscal tendem a ser rodeados de vizinhos com altos valores de índice Firjan de gestão fiscal, e aqueles com baixo índice também cercados por municípios de baixo índice. Os resultados indicaram aqui, então, um cluster do tipo baixo-baixo, né, especialmente para as mesmas regiões de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, norte de Minas, o que demonstra que nessas regiões aqui a qualidade da gestão fiscal está atrelada à capacidade de geração de riqueza desses municípios aí. A análise espacial, então, a gente observa que é importante porque favorece a compreensão de problemas fiscais dos municípios, demonstrando para o governo federal, o governo estadual, que eles devem atentar para as diferenças regionais, né, de forma a assistir e fiscalizar esses municípios, considerando esse comportamento aqui, além dos limites de uma mesorregião, e utilizar o efeito da vizinhança, né, para disseminar boas práticas também. Porque o Estado divide, né, em mesorregiões e aí, de repente, tem políticas para a mesorregião. Pode ser representadas como limitações deste trabalho aqui a falta de dados de alguns municípios, como a gente apresentou, a existência de outros fatores que influenciam a gestão fiscal, que não foram pesquisados, inclusive, né, aqui, as crises econômicas, né, que o país passa ao longo, né, desse período que é analisado e que ele passou, né. Essa aqui é a bibliografia. Eu agradeço novamente a oportunidade de apresentar aqui, agradeço a Sinara também e a Rosiane. Obrigada. Obrigada, Clarine, pela apresentação. Vamos abrir 8 minutos, então, de conversa, né? A respeito do trabalho que Clarine apresentou. Alguém gostaria de apresentar questões? Clarindo, eu fiquei na dúvida só em relação, assim, eu já tentei fazer essa análise uma vez, né? Porque a UAB, ela também tem os polos e eu queria saber se impacta nos municípios vizinhos, né? Em relação aos indicadores, né? De formação docente, por exemplo. Você fez esses gráficos e você aplicou esse método no R, foi? Ou foi no Stata? Tá, sem áudio. Isso, eu estava olhando aqui. Então, o software R, né, para ajudar nas tabulações dos valores e usando também o QGIS, né, e o GeoDel. E aí, pode continuar, desculpa. Sim, para juntar todas essas informações e correlacionar, né, um município com o outro, dando um peso, né, para cada um. E em relação... O tipo de análise que a gente faz, né, Daiane, o município, o que é a vizinhança dele? É a análise Queen, né? É o município da frente, o de trás, o do lado, do outro, e na diagonal também. Então, como se fosse um xadrez, é o caminho da dama. Então, todos os municípios que estão ali em volta foram considerados vizinhos, né, nessa análise aqui. Que tem alguma fronteirinha ali com ele. É isso, que em algum ponto toca na divisa com ele. Isso. E como é que você fez em relação aos dados faltantes? Subentendeu, fez uma... Porque Então, também teve essa dificuldade, que alguns municípios não têm dados, aí retira o isso. município...
Esse é um grande problema, tanto é que no gráfico que a gente, na figura que a gente apresentou aqui do mapa, a gente considerou o ano de 2015. E Uhum. o ano de 2015 foi um ano de problema econômico, né? Então, ele não ficou legal, porque você pega, sai de 2006 e fecha o período de pesquisa em 2015, num ano ruim, né? Então, mostra que poderia ter tido uma evolução e, na realidade, foi uma involução. Então, ficou pior o quadro, dada, né, essa informação, essa ausência de dados em 2016, por exemplo. Uhum. Nossa, é porque a gente que trabalha com quant é muito ruim, porque tem essa É parte, quando falta verdade. dados, aí a gente Não, tem e muita quando você tem dificuldade. que limpar o dado, né? Você tem que primeiro É. limpar, porque vem truncado, para depois fazer Uhum. o trabalho. É. Muito interessante sua pesquisa, Clarina. Parabéns. Obrigado. É. Mais alguma pergunta? Posso fazer, Clarindo, professora? pode fazer. Clarindo, também achei muito interessante a sua pesquisa e eu queria entender, assim, eu acho que você colocou como uma limitação, né? Mas, assim, você tem uma perspectiva de estudar isso, assim, para ver o que está fundamentando aquelas mudanças ali da vizinhança, porque naquele gráfico ali mudou, né, o que tem excelência, acho que mudou para o oeste, você falou, né, alguma coisa assim. Então, tentar fundamentar, assim, outras pesquisas, buscar mais indicadores ou buscar mais histórico desses municípios, ou a parte econômica deles, o que está influenciando essa mudança ali da melhor gestão, né, dos melhores indicadores, né, de mesorregião ali. Isso, obrigado, Melody. Mas exatamente isso é a intenção, né, da gente fazer. Nós queremos unir agora um índice que é o Conselho Federal de Administração, é o índice do Conselho Federal de Administração de Gestão Municipal também. Ele é bastante similar a isso da Firjan, que trata, né, que tem um histórico aqui maior de municípios, né, e tem dados mais abrangentes. Mas é importante, sim, pesquisar outras influências, né, que podem afetar a gestão de um município. Clarindo, ainda tem tempo aqui dos seus 8 minutos. Eu gostaria de te perguntar se essa interdependência espacial, o que é que você analisa? Se ela é espontânea ou ela é racional? Como é É, isso? É um olha, movimento que uhum. acontece em si, como a gente vê o isomorfismo, por exemplo, entre as empresas, né? Que já está estudado e já está posto aí, que as empresas, com o passar do tempo, elas acabam repetindo as práticas e elas terminam indo no mesmo caminho. Você acha que tem alguma relação com isso ou não? Perfeito, Leidmar, ótimo. O município, ele quando ele está se apresentando ali, muitos prefeitos, por exemplo, o gestor público, ele geralmente, não são todos, mas geralmente eles querem fazer o seu melhor, né, ali no município para se candidatarem a deputado estadual, quem sabe federal, né? Então ele busca ser o melhor da região. Então ele faz comparação, ele analisa, né, seus vizinhos em volta, o que eles estão fazendo. Então é bastante intencional copiar o vizinho como as empresas particulares fazem, fazer o benchmarking, né? Isso é bastante comum nos municípios. Tanto é que aqui na minha região, né, de Patos de Minas, a gente avalia qual é a maior cidade, quem está fazendo bem, e aí os outros também vão copiando e fazendo as mesmas políticas. Então, aí o estudo, não sei se caberia em algum momento, sei lá, também observar isso, porque aí tem será que já tem algum estudo que mostra isso em Minas Gerais? Essa tendência dos políticos a quererem galgar a sua carreira, né? Maior, elevar-se na sua carreira. Será que tem um estudo que poderia mostrar que também haveria confirmação disso, né? No seu Perfeito, estudo há essa confirmação. perfeito, perfeito, ótimo. Interessante isso que eu achei. Agora eu fiquei pensando, Minas, né? É o estado da região sudeste do país. Eu fiquei pensando É, assim, se você fosse fazer esse estudo na região Nordeste, você já chegou a olhar alguma coisa? O que que daria? Eu vou pegar é, Piauí, por exemplo, onde está a Daiane, né? Eu sim, fico imaginando como seria, porque nós temos dados aí bem ruins, né? Informações bem verdade. ruins, É. do ponto de vista fiscal, né? Nós não chegamos a pesquisar outros estados, mas ele pode servir aí de motivação, né, de pesquisas futuras. É importante. Né? No mestrado que
estou realizando, eu pretendo pesquisar no Brasil inteiro o índice do Conselho Federal de Administração. Se os dados forem disponibilizados, a gente pretende fazer essa pesquisa. Seria bacana, Clarindo, ou então, se você conseguisse fazer, eu não vou dizer nem do país inteiro, que eu sei o quanto seria difícil, eu vou te dizer que você fazer isso um doutorado. Uhum. Mas, se você conseguisse pegar comparativo de registro, se pudesse, né, você faria uma seleção de critérios para fazer um comparativo de estudo pelas regiões do país. Eu acho que seria bem Perfeito, interessante, né? perfeito. Ótimo, obrigado. Eu fiquei meio assustada. Tá certo que eu sei que Minas tem lá a sua especificidade, né? Se a gente for comparar com São Paulo, por exemplo, Sim, Minas tem lá. Mas mesmo assim eu fiquei surpreendida com o resultado que você trouxe. resultado. Eu achei que nós teríamos informações melhores aí nesse indicador. Sim, sim. Então Obrigado. tá. Alguém mais? Alguma questão? Eu posso perguntar mais uma para Clarinda? Estou Pode, aí interessada. eu acho que Clarinda, a gente vai para Clarindo e a gente já. Deixa eu só consultar a Eduarda. Eduarda, o que você acha? A gente já passaria para a discussão final e aí já Já engloba podemos todos. passar para a discussão final aí, que engloba tudo aí. Quem tem alguma Então dúvida tá. sobre qualquer outro trabalho aí, pode pôr nesse momento aí. A gente tem 20 minutos para isso. Ok, dou a palavra então para a Daiane. então, Clarinda, eu fiquei pensando assim, porque pensando nas mesorregiões aqui, a gente vê que, por exemplo, tem uma cidade que influencia mais as outras. Tipo, é uma cidade maior, é uma cidade que movimenta mais comércio, que as pessoas dos lugares próximos vêm estudar aqui. Você pensou em fazer alguma coisa em relação a isso? Né? Tipo assim, nessa mesorregião, essa cidade aqui é a cidade que tem um comércio mais movimentado, influencia, assim, tem a tendência a influenciar as outras. Será que o índice de gestão dela, né, no decorrer do tempo, fez esses municípios ao redor ficarem no mesmo patamar ou não teve diferença? Tipo assim, será que realmente influenciou essa cidade principal? Então, Daiane, obrigado. Eu entendo que é até um objeto de estudo, né, de uma próxima pesquisa aí, fazer as cidades centrais, as cidades que influenciam as demais. Isso eu acho importantíssimo mesmo, porque você pega regiões por mesorregião mesmo, vai ali e pega quais cidades são maiores, que têm mais poder, né, aquisitivo, começa por aí, né, porque elas fazem mais porque geralmente têm mais recursos também. Então, essa concentração acaba estimulando os demais, mas seria ótimo, né, como um projeto de um estudo, avaliar quais são essas cidades, como elas interferem de maneira poderosa, né, nos municípios em volta ali. Aqui, por Eu exemplo, né, na nossa região, você pode continuar falando só um instante, aqui na nossa região tem Patos de Minas, Uberlândia, que é a segunda maior do estado de Minas, e Uberaba. Então, Uberlândia e Uberaba, eles disputavam bastante esse crescimento, esse desenvolvimento para saber qual era maior. E aí até que Uberlândia se despontou. Mas, de fato, existe uma força, né, especial aí nas cidades maiores que influenciam de maneira tremenda nos demais municípios. Pode continuar, por favor, desculpa. Eu penso assim que a influência pode vir dessas cidades, né? Porque, tipo, você Sim. olha o benchmark, né? São as cidades que talvez estão Ah, fazendo alguma coisa mais diferente, tem mais política, ou não, pode ser que não, né? Pode ser que elas não tenham uma gestão fiscal tão boa assim. Então, os sim. municípios que estão ao redor pode ter essa referência, esse exemplo, e se influenciar por eles, bem ou mal. Né? Então, eu fico É, pensando assim como a gente vê nas políticas públicas, por exemplo, um município que está ali mais influente, tem uma política de saúde melhor, às vezes influencia na política de saúde do município vizinho, porque o município vizinho acaba também usando a política daqui e a saúde dele também fica legal. Então, isso. acho que essa ideia de você levar em consideração os municípios maiores ou mais influentes Sim. pode ser legal, interessante. Mas é isso. Perfeito. Obrigado. Esse trabalho do Clarim dá para a gente fazer um monte de coisa. Estou aqui pensando, Clarim, de outras possibilidades também. Porque, assim, depois eu quero falar dos outros, mas, assim, a gente também tem outras questões. Aí, se você for olhar, se você for atualizar o banco de informações também, né? Porque 2016 para agora, 23, já lá se vão quantos anos? 7, né? Já dá quase para. Aí, se você quiser fazer o recorte só na pandemia também, outra coisa, né? Outro estudo. E eu fiquei, mas agora eu vou finalizar a minha participação no seu trabalho, Karim, perguntando assim, tá? Mas e aí, em relação ao ponto de vista crítico, da abordagem crítica das coisas? Porque sempre quando fala em gestão fiscal, a gente fala de você cuidar das contas públicas, mas e como é que cuida da realidade cuidando das contas públicas, sobretudo nessas áreas de maior dificuldade do estado de Minas Gerais?
Aí, esse apontamento não vi no seu trabalho, né? Não sei se caberia também. O que que você pensa sobre isso? Porque, olha, Sim, manter contas controladas em realidades difíceis, eu estava lembrando, porque você pega ali 2015, aí nós vamos ver lá o último governo, o Lula ele saiu do governo e depois entrou o governo Dilma, que já começou, nós já começamos aí a dificuldade foi. econômica no país. E esse Sim, intervalo que você pega coincide muito com isso, né? sim, sim. Então, aí eu fiquei pensando nessa parte mais crítica, assim, mas e se a população precisa? Será também, não sei se foi isso, né? Será que o prefeito optou por atender? Ou será que foi um desleixo mesmo de gestão? Obrigado, professora Leidmar, obrigado. É interessante a gente olhar que cada município tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal. A gente pensa, é para todos, todo mundo tem que cumprir, já sabe que tem que ter equilíbrio fiscal. Mas muitas vezes, ao conceder, né, benefícios sociais, como saúde, educação, né, e desenvolvimento social, ele acaba onerando os cofres públicos por insolvência, por exemplo. Ele começa a pegar empréstimos, operações de crédito, por exemplo, para fazer despesas de custeio, né? Despesas correntes, que não são de capital, não são de investimentos, e aí ele vai se endividando. A prefeitura, então, por exemplo, estaria pegando despesas caras, né? Recursos caros, né? Fazendo despesas caras nos bancos, para fazer despesa do dia a dia. Então, por isso que tem uma lei complementar que trata dos 95% das receitas correntes, elas precisam ser gastas e 5% precisa formar uma reserva para fazer investimento. É um índice, é um indicador, né, que tem buscado, né, melhorar essa capacidade do município de investir, porque senão ele começa a gastar tudo que arrecada, não faz um caixa, mesmo que seja de 5% das suas receitas, para fazer investimento. E aí essa bola de neve nunca acaba. Ele está sempre endividado e não consegue ter essa liquidez, né, que a gente chama. Então, eu gostaria de perguntar para a Melody agora. Melody, e o seu trabalho? Aliás, eu gostaria de comentar os três trabalhos, né? Eu achei excelente os três, adorei a metodologia dos três também, muito bem elaborados, achei que vocês trabalharam muito bem. Vocês tiveram um curto espaço, né? O fôlego teve que ser. E deram bem conta mesmo de colocar todos os elementos muito bem estruturados. Eu gostei muito dos três artigos. Melody, em relação ao Bolsa Família, de que forma, como que funciona isso no Paraná? Ao mesmo tempo, os dois programas? Eu sei que aqui no estado de Mato Grosso também, aqui é concomitante. Esse programa no Paraná também é concomitante? Ele não só tem como público-alvo as pessoas que complementaram a renda do Bolsa Família. Então, ele também compõe essas pessoas, tá? Essas famílias, indivíduos, né? Mas não somente, tá? Então, ele seria a quarto tipo de entrada dos municípios nesse tipo de programa. Então, ele complementa, não necessariamente é concomitante, justamente porque o IVFPR, que é o índice lá de vulnerabilidade aqui, ele não considera só a renda, né? Então, não necessariamente ele vai captar o mesmo nível de pobreza e vulnerabilidade que o Bolsa Família capta, né? Que é só baseado em rendimento, né, dessa família, tá? Pode Então, na ter verdade, famílias coincidentes e não, né? isso, exatamente, pode ter ou não, tá? Uhum. Seria um caso até de talvez, se fizer um recorte entre os dois programas, daria até para fazer um estudo comparativo para ver a efetividade das duas Sim, políticas, né? seria bem Seria interessante. interessante. É. Seria interessante. E Uma até, curiosidade, pode falar, Melo. não, até porque, assim, na verdade, não é a base dele, não é um programa que oferece renda, né? Então, assim, ele a base dele é ligar as pessoas vulneráveis aos serviços públicos, fazer com que essas pessoas acessem os serviços públicos e, eventualmente, tem alguns financiamentos e alguns benefícios, mas de programas muito específicos do governo do Paraná, né? Então, assim, por exemplo, o programa Água tem os nomes diferentes, assim, né? Água potável, o programa do agricultor que faz agricultura familiar, né? Então, são programas bastante específicos. Então, não necessariamente ele vai dar uma renda para essas famílias, a não ser que ela seja envolvida nesses outros benefícios, né?
Agora, eu sei que o Bolsa Família, por exemplo, ele traz também, ele tem um pouco dessa vertente aí, por exemplo, de acesso ao Sim. mundo do trabalho, aí custo de formação, uma série de coisas assim, Uhum. que É coincide, né? na atual, na atual versão, digamos assim, né? Que a gente É, teve uma defasagem ali, né? Agora, com o governo Lula, ele colocou algumas complementações, né? Então, além daquelas questões de saúde, matrícula escolar, né? Vacinas e a mãe ser acompanhada, né? Colocaram algumas questões de profissionalização, né? E também questões de mães que têm filhos, quantos filhos, tem uma renda complementar, mas também eles estão trabalhando com essa questão da profissionalização também, né? e você que está fazendo esse estudo, Melody, eu não sei se você tem interesse disso no futuro, não sei se você também está vendo a análise da política pública no sentido de, assim, de avaliação da política pública, né? Qual foi o efeito dela, mas você chegou a olhar alguma coisa em termos Porque uma coisa que o governo pensa é não só em atender a necessidade, mas em empoderar essa família para que ela deixe de ter a necessidade, que ela saia da zona de Sim, emancipar, vulnerabilidade. né? Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido em relação de resultado ou não, assim, nem que seja por curiosidade? Sim, assim, não, eu não, porque na verdade eu tive pouco tempo, assim, né? Não tive um tempo muito, inclusive essa é uma das limitações. Eu acho que eu não falei ali, é só uma análise documental. Então, eu usei todos os documentos disponíveis no site do programa, no site da própria prefeitura. Além das legislações, né, guias, folders, né, cartilhas, etc. E todas as publicações que foram feitas e foram colocadas lá por jornais, etc. E também quem avalia a política é o próprio IPARS, tá? Então, o próprio IPARS avalia essa política, só que não tem nenhum relatório muito atualizado. Acho que o de último era de 2019, mostrando que teve um impacto, não lembro exatamente o valor, eu posso até precisar aqui para você, mas que teve um impacto nessas famílias participantes do programa, mas justamente assim, eu queria triangular os dados, então é um objetivo de pesquisa, né, futuro, assim, fazer entrevistas, né, com as famílias participantes ou com as famílias que foram emancipadas do programa, né, ter acesso melhor a esses dados, né, para conseguir entender melhor quais foram os resultados do programa. Mas, segundo o IPARDES, né, fez um cálculo em relação ao IVFPR, caiu, né, dessas famílias participantes. E essas famílias, elas só podem sair do programa se elas tiverem lá 8 condições mínimas atendidas, né? Então, se elas não tiverem essas condições, pelo menos uma das condições não forem atendidas, elas não podem, por exemplo, não tem trabalho ainda, não pode sair do programa, não tem alimentação adequada, não pode sair do programa. Só que o que eu observei, assim, é que não tem esses dados disponíveis, né? Assim, aberto, transparente ali no site do programa, da própria Secretaria do Estado aqui, né? Então, isso é uma perspectiva, assim, né, de pesquisa futura, que eu acho que vai ser bem interessante analisar os efeitos, né, e fazer essa avaliação, como você está sugerindo aí. Bacana. Eu tenho trabalhado num projeto aqui em Mato Grosso que trata com os municípios, de maneira geral. E eu tenho acompanhado alguns municípios e tenho ouvido isso. O município, só que aqui não tem o programa específico, nesse caso é o Bolsa Família mesmo. E eles relatam sobre a dificuldade de emancipar, por falta de desejo, que a emancipação ocorra. Então, Sim. assim, a gente tem aqui, o agronegócio é muito forte no Centro-Oeste. E aí, em função do agronegócio, nós temos municípios que têm uma renda per capita interessante e têm uma geração de emprego muito elevada. Mas os municípios, em um dado momento, eles estão se vendo, eles chegaram num patamar que eles não conseguem mais a emancipação, embora tenha todas as condições para isso. Uhum. Mas eles não conseguem por falta segundo eles, né? Também não fui pesquisar para ver, por Uhum. falta de adesão, digamos assim, é mais confortável ficar onde eu estou. Sim, Eu acho isso até um discurso até um pouco preocupante, porque é difícil você fazer uma afirmação quanto a essa, mas eu fiquei me perguntando, porque se a gente vê uma experiência que emancipa, e aí eu fico com vontade, eu estive conversando com alguns secretários de assistência social, de administração, de indústria e comércio,
E aí eles falavam sobre isso, sobre assim, mas então, professora, e o que a gente pode pensar então para poder resolver esse problema? Aí por isso que eu Uhum. perguntei, porque eu falei, de repente, a gente conhece outras experiências que, quem sabe, traz uma luz, né, para aplicar, para, Sim, sei lá, desenvolver sim. um instrumento de gestão. Eu quero me aprofundar nesses dados, inclusive fazer contato com a prefeitura aqui de Curitiba, né, e com o governo do estado, para ver se eu consigo acesso a esses dados, né, e também fazer entrevistas, porque eu acho que é bastante importante. E ela é colocada como modelo, esse programa é colocado como modelo para outras cidades, inclusive vieram, acho que de Brasília, se eu não me engano, para aprender sobre o programa, para fazer algum curso técnico sobre o programa. Então, realmente, assim, deveria ser mais divulgado, se é que, né, está emancipando, deveria ser muito mais divulgado, né, e que eu acho que é uma proposta de ser replicado para outros municípios, né, assim, né, considerando as especificidades, mas, né, seriam experiências, né, importantes, eu acho, né. Bem, acho. Deixa eu ver mais tem pergunta. Se não tiver, eu vou fechar então com a Daiane. Eu queria só voltar lá no seu tema, Daiane, para finalizar. E afinal de contas, a política pública, o AB, na sua opinião, você faria o seu ponto de vista de avaliação? O que você diria sobre essa política atualmente? Bom, professora, eu acho uma política importante, sabe? Principalmente para os municípios que não têm esse acesso ao ensino superior, e também para os que já têm, né? Porque é uma forma a mais de acesso ao ensino superior, mas existe algumas críticas, alguns detalhes que ela precisa melhorar, né? Primeiro é em relação ao próprio desenvolvimento da UAB, né? Porque tem muita evasão. Então, por que tem muita evasão? É porque os alunos não conseguem se manter no curso, não têm condição de se manter no curso, não têm conectividade, não gostam do que estão fazendo, entender por que está acontecendo essa evasão e tentar atacar esse problema, porque, afinal de contas, a gente gastou o quê? De 2007 a 2018, 3 bilhões nessa política. E para você formar 23% de uma turma com 50, né? Então, relativamente, o custo-benefício, até alguns artigos mostram que o custo-benefício da política não é sustentável, né? Mas eu acho que é uma política importante, mas que precisa fazer algumas adaptações para que ela tenha melhores resultados, né? Inclusive, eu fiz um segundo artigo sobre a UAB que avalia o impacto da UAB na formação dos professores dos municípios que receberam a UAB, né? Em relação àqueles que não receberam. Então, eu comparo municípios que são bem semelhantes em relação às características, só que um recebeu e o outro não recebeu. E aí a gente verifica que quem recebeu aumentou, em média, de 6 pontos percentuais a formação dos professores desses municípios. Então, é uma política que tem resultado, que traz um resultado positivo para a formação de professores. Mas, como a gente tem visto aí algumas pesquisas mostrando que a EAD ela tem uma nota pior no ENAD, a gente tem que verificar também a qualidade desse ensino, né? Não é só a questão de estar ofertando o ensino EAD sem olhar também para a qualidade. Eu não olhei para a qualidade, eu olhei só para o efeito e para a implementação. Então, eu acho importante, além de verificar essas questões da implementação da política, como está sendo implementada, se está atendendo a demanda, se realmente está adequada, levar em consideração que precisa fazer melhorias. Certo, Então, acredito que essa é a minha posição em relação à política. tá certo. A gente vê que os desafios estão por aí, números, né? Administração pública, gestão pública é isso. A Eduarda colocou ali, eu coloquei no começo, a Eduarda colocou também o link da avaliação. Lembrar, né, Eduarda, que todos devem avaliar a sessão que aconteceu. Bom, da minha parte, eu termino os trabalhos, então, agradecendo demais a contribuição de Eduarda, que trabalhou comigo. Prazer imenso, Eduarda. Obrigada pela presença da Rafaela, que veio nos prestigiar. Obrigada, Melody, Clarindo e Daiane. Parabéns pelo trabalho que vocês apresentaram. Foram ótimos. E obrigada também pela interação, pela discussão. Foi bastante interessante. E, dessa forma, eu devolvo a palavra para a Eduarda. Obrigada, professora. Isso mesmo, eu reforço ali da questão da avaliação, aquele feedback é bem importante, né, para nós que estamos aí na organização do SEMEAD. E parabéns a todos, os artigos
Foram ótimos as discussões mais ainda, então parabéns a todos que continuem aí, né? Mais artigos e mais estudos aí para o nosso campo aí se fortalecer. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Boa tarde a obrigada todos, bom final de Obrigada a semana, né? todos. A todos. para Parabéns, todos. parabéns, Melody, Obrigada, foi muito parabéns a esclarecido. todos. Tchau. Você Obrigada, professora também, Leidmar. Daiane, Obrigada, Clarindo. Eduarda. Prazer é todo meu. Obrigada. Obrigada, Tchau, professora tchau. Lidmar. Obrigada, Eduardo. Tchau, tchau, gente.